para o seu santo lugar. Não me deis o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos para com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as obras das suas mãos. Retribui-lhes conforme o que eles merecem, visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras das suas mãos. Ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e Ele é o meu escudo. E nele meu coração confia, e nele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como o seu pastor e conduze-os para sempre. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui gratos pela oportunidade de poder cultuar o Senhor. Em primeiro lugar, pedimos perdão pelos nossos pecados. Rogamos a Ti que o Senhor possa nos purificar com Teu sangue. Pedimos a Ti também que o Senhor aceite os nossos louvores, eles cheguem até a Sua presença, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, cumprir o mandamento de louvar o Senhor em todo o tempo. E pedimos a Ti, fala conosco, a Sua palavra é viva e eficaz. Nós Te pedimos que ela possa tocar os nossos corações. Abençoe o começo da nossa semana, já o primeiro dia da semana. E nós pedimos a Ti que seja uma semana que é consagrada a Ti. A Sua palavra diz que nós devemos consagrar os nossos caminhos ao Senhor, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Pai, então, nesse momento, nós queremos nos colocar na dependência do Senhor e pedir que seja uma bênção essa oportunidade. Abençoe as crianças, fale com as crianças através da aula que elas vão ter agora, que as sementes sejam plantadas no coração delas, para que elas possam crescer e se desenvolver com bons princípios, os princípios cristãos, os princípios da fé verdadeira. Nós ficamos alegres por essa oportunidade e pedimos a Deus que essa igreja possa ter cada vez mais condições de expandir o seu ensino, a sua característica, Senhor Deus, de catequizar, Deus, dos pequenos até os mais velhos, porque a sua palavra é para todos nós, ela se renova a cada dia. Obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, falar de Davi é falar da grande história de Israel, né? Quando você vai a Israel, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir lá, existe um lugar em que eles dizem que é o túmulo de Davi. Davi está ali naquele lugar, os ossos de Davi. A gente não dá para saber se é verídico ou não, mas é uma tradição que vai de muitos séculos, né? Naquele lugar. E os judeus, principalmente, eles vão até lá para celebrar, né, Davi, que foi o grande rei de Israel, considerado então o maior rei que Israel teve por causa das batalhas que ele venceu, né? Ele foi um grande homem de guerra e ele teve grandes guerreiros com ele. Quero que você preste atenção nesse detalhe aqui, que é o fato de Davi, ele foi perseguido desde os 17 anos. Ele era um pastor de ovelhas e ele era um músico também, ele tocava harpa. E ele foi convidado para trabalhar para o rei, para tocar para o rei, porque o rei ele ficava possesso de um demônio e esse demônio atormentava o rei. somente com o tocar da harpa de Davi tocava para Deus. Davi fazia músicas espirituais, ele é o maior escritor dos salmos. Então, dessa forma, ele foi convidado, sempre que ele tocava, o rei se acalmava. Ele foi conhecido, então, pela batalha que ele ganha contra o grande Golias, que era um homem de 2,75 metros de altura. Só a ponta da lança que Golias tinha pesava mais de 7 quilos, né? Então, assim, uma coisa de outro mundo. Só a armadura de Golias pesava quase 100 quilos.
é o que a Bíblia diz. E Golias ainda tinha um escudeiro que ia na frente dele, com um escudo enorme para lutar com Davi, que só foi com a funda e as pedras, que ele era pastor e ele tinha então toda a capacidade, né, de lidar com aquele armamento, que era uma arma. Ele disse que matou um urso e matou um leão usando aquela arma lá. Depois que ele matou Golias, ele começou a ficar muito famoso em Israel. Com 17, 18 anos, o rei começou a perseguir ele, e ele começou a ter que se esconder em cavernas e em desertos. E foi se escondendo nessas cavernas que ele encontrou muitos homens que eram fugitivos da sociedade por vários motivos, né? Eles eram considerados homens fora da lei e eles então viviam escondidos. Davi, ele criou um exército a partir desses homens. E a Bíblia vai falar, por exemplo, que esses homens que se uniram a Davi na dificuldade, eles se tornaram grandes guerreiros. E o texto vai dizer, por exemplo, que teve um desses homens, que um dia lutando uma batalha junto com Davi e o exército de Davi, não o exército de Israel, primeiro o exército ali dos moribundos, esse homem lutou até a espada grudar no couro da mão dele, né? Então a espada não saía da mão, estava grudada no couro. A Bíblia fala de outro que matou 300 homens, né, numa batalha. A Bíblia vai falar sobre outros 2 homens que cruzaram a fronteira onde tinham vários adversários só para pegar água para Davi, porque Davi estava morrendo de sede. Esses caras cruzaram o território adversário, foram lá conseguir pegar água para Davi e voltar. Então assim, foi um exército criado na dificuldade. Isso que a gente precisa entender. Deus, ele levanta pessoas que vão ficar a vida inteira do nosso lado como amigos, quando elas são levantadas na dificuldade. E quem falou isso foi o próprio filho de Davi. Ele escreveu isso aqui em Provérbios 17. Ele diz que na dificuldade um amigo se torna um irmão. Davi foi um homem então que teve uma equipe que foi vitoriosa, porque primeiro havia nessa equipe essa comunhão, dessa amizade. A gente hoje em dia vive, né, a maioria de vocês trabalham com equipes, né, nas funções que vocês têm no trabalho. E as pessoas estão sempre procurando, né, uma forma de unir a equipe, estimular a equipe, trazer a equipe para mais próximo, fazer confraternizações para que as pessoas possam se unir cada vez mais. Mas uma equipe de verdade, ela é construída no caos, é na hora da dificuldade, quando todo mundo continua firme, continua unido, não desiste. Aí sim você vai começar a ver uma equipe se desenvolvendo, uma equipe sendo abençoada, uma equipe então crescendo, né? Então a gente aprende isso com Davi. Davi, então, ele foi um camarada que, para chegar a ser rei de Israel, foi a posição que Deus prometeu para ele quando ele tinha 16 anos. O Senhor prometeu para ele através do profeta Samuel que ele ia ser rei. Ele passou por muitas crises existenciais. Biblicamente você vai perceber que as pessoas que Deus chamou para grandes obras, elas passaram por muitas crises existenciais, porque essas crises existenciais eram como chacoalhões de Deus para que a alma dessas pessoas, né, constantemente saísse das posições de autoconforto, de comodismo, e pudessem ser colocadas, né, nas posições mais hábeis de transformações, aonde elas pudessem ficar sempre abertas para o agir de Deus. Vai ser como Jeremias falou no capítulo 17, né, que nós somos como vaso nas mãos de Deus. E quando alguma área da nossa vida endurece, Deus vai lá e quebra o vaso e que começa a moldar por meio do barro de novo, para que esse vaso seja construído. Então, nós, quando temos uma promessa de Deus sobre nós estamos sempre diante de algumas crises. E a gente não deve ter medo disso. Eu estou falando sobre isso porque faz parte do salmo que a gente leu. Se você está com ele aberto aí, você vai ver que Davi está dizendo assim: Senhor, a ti eu clamo, tu és a minha rocha, não fique indiferente comigo.
ele nessa crise, ele não nega a pessoa de Deus, ele não está diminuindo a pessoa do Senhor. Ele diz: o Senhor é a minha rocha. Mas ele vai dizer: responde ao meu clamo. Ele está no primeiro momento dele passando uma crise existencial, porque ele não ouve a voz do Senhor. Aqui ele não consegue entender o que Deus está falando com ele. Talvez isso aqui, para quem é cristão, é a coisa mais difícil que exista na face da terra. É parar de entender o que Deus quer conosco. É quando a gente perde o norte. É quando parece que, nos rodam como um peão, que nem aquele jogo, você põe uma venda, a pessoa te roda, você tem que meter o taco até achar aquele negócio lá de balinhas. Parece que quando nós perdemos esse senso norte, a nossa vida ela começa a desabar por inteiro. E isso acontece quando a gente não entende Deus falar, ou quando Deus não está falando. E eu preciso dizer isso aqui no primeiro lugar: vai ter momentos que Deus não vai falar. Se a gente olhar para a Bíblia, existem momentos que Deus fala pouco, outros momentos que Deus fala muito, existem momentos que Deus não fala nada, não é? E a gente tem que continuar andando, tem que continuar caminhando dentro de todas essas possibilidades. Então, Davi reconheceu que Deus era a rocha. Olha, eu não sei, talvez esse momento seja o que você não ouve nada, mas o que você precisa continuar fazendo é reconhecendo que Deus é soberano, e Deus é aquele que você pode firmar sua vida sobre ele. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra de Deus e pratica ela é como alguém que pega a sua casa, os materiais de uma casa, e constrói ela sobre a rocha. É o que a Bíblia diz. E quando o vento vem, quando a tempestade, quando o mar vem de forma poderosa, essa casa não cai, porque ela está firme, fixada numa rocha. E essa rocha é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós precisamos então disso, entender que Deus continua sendo o quê? Rocha, mesmo quando Ele não fala. Deus continua sendo aquele que nós devemos obedecer, mesmo quando Ele não está falando no momento. Então, o grande problema nosso é que nós queremos obedecer só palavras específicas de Deus. Como assim palavra específica? É aquela palavra que de alguma forma você tenha certeza absoluta que Deus falou com você, seja da forma que for. Às vezes a gente só obedece aquilo, mas e o que já está escrito? Nós precisamos andar dentro do que está escrito. E a palavra de Deus, ela nos mostra várias coisas que estão escritas e que nós devemos andar nessa direção. Porque fora do que está escrito, existe uma barreira. E essa barreira se chama pecado. E o pecado é como um muro que faz separação entre nós e Deus. Escreveu o profeta Isaías no capítulo 59, no versículo 1 e 2. Então, a Bíblia vai dizer, por exemplo, que nós não devemos odiar no nosso coração ninguém, porque aquele que odeia no seu coração comete o pecado de assassinato dentro de si. Aquele que deseja matar alguém já está matando na sua alma. E Jesus diz: não faça isso. Você deve o quê? Perdoar. A Bíblia nos chama para perdoar. Eu e a Angélica, a gente estava ali passando e a gente foi subir um elevador, uma moça, uma grosseria lá, a mulher estressada, a Angélica foi segurar o elevador para ela, e a moça uma grosseria e tal, falou palavras, até desrespeitando palavrões, e a Angélica falou para mim: aquela mulher ali e tal, desrespeitosa e tal. Eu falei: cara, perdoa ela, vamos embora, Então, tem momentos que é assim, sabe? No trânsito, perdoa, vai embora, certo? No trabalho, perdoa, segue em frente. A melhor coisa que nós fazemos é perdoar e seguir em frente. Isso faz com que a nossa vida não pare, a nossa vida não fica embaraçada em nada, a nossa vida não fica travada em nada quando a gente escolhe perdoar. Você vai ver, por exemplo, o autor aos Hebreus dizendo que nós temos que tomar cuidado para que nenhuma raiz de amargura fique no nosso coração. Quando nós demoramos a perdoar, a raiz de amargura entra
dentro de nós, né? E a amargura é um sentimento horrível, porque esse sentimento é como o ressentimento, que é ressentir. Várias vezes você está ressentindo aquilo, né, que você passou. Então, perdoe. Como perdoar? Ore a Deus perdoando. Senhor, eu quero pedir perdão a Ti, ou eu quero perdoar quem me ofendeu. Faça isso. Jesus vai dizer também, isso, né, para algumas pessoas é um pouco polêmico, mas é o que está escrito, Mateus 5,37. Se um homem, ele olha com um olhar impuro para outra mulher, ali ele já cometeu adultério no seu coração. A palavra de Deus, ela nos ensina, né, a buscar uma autonomia de mente, né, que é baseada na transformação da mente através da palavra de Deus. Hoje em dia eu já vejo muitas pessoas que trabalham com treinamento, eles ensinam as pessoas a serem destravadas, é assim que eles gostam de falar, né? Os coaches, a serem destravadas por meio da autonomia mental, dos caras conseguirem então dominar a sua mente em todos os momentos, e aí então eles não vão ser dominados por nada. Existem pessoas que dizem que conseguem fazer isso. Eu só acredito que isso é possível por meio da palavra de Deus, conforme o que Paulo disse, né? Em Romanos 12 ele disse que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformar nossa mente pela renovação dela, para contemplar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, assim, para mim, um homem casado, se ele admirar uma outra mulher, se for uma admiração normal, porque existe beleza, tudo bem. Agora, a cobiça sexual, ela é pecado. A Bíblia diz: não cobice a mulher do próximo, não é? Não cobice o que? Os animais do próximo, não cobice a fazenda do próximo. Então, essa questão aí é igualzinho você cobiçar um bem material, não é? Uma pessoa que cobiça, o outro comprou um carro, aí a pessoa cobiça aquele carro. É o mesmo problema. Então, o problema da cobiça sexual é o problema da cobiça material também, que está estendido para ambos os lados, homens e mulheres. É uma coisa que você vê até nas crianças, né? As crianças, elas entram também em cobiça muitas vezes, porque uma criança na escola comprou um tênis que achou bonito, que é um tênis só porque o outro tem, não porque precisa, né? Então, isso é um problema sério. Então, aqui eu estou falando sobre as coisas que Deus já deixou para a gente praticar. Então, o problema é ficar pedindo coisas novas sem praticar aquilo que já está escrito. Então, o salmista está dizendo: não fique indiferente para comigo, Senhor. Se o Senhor permanecer calado, parece que eu vou descer a cova. Isso aqui é uma coisa impressionante, porque ele diz que se Deus não falar com ele, ele ia se sentir morto. É como se a sensação que ele tivesse dentro da alma dele é que ele iria morrer. É como se ele tivesse assim, tão sem orientação. É como se um espírito de morte viesse sobre ele, estivesse puxando ele para baixo, porque não tinha sentido a vida dele. Não havia sentido sem as palavras de Deus. Davi, que escreveu esse salmo, não via sentido para a vida dele sem as palavras de Deus. Então, vão haver momentos em que nós vamos sentir isso também. Não sei se você já passou por isso, eu já senti momentos em que parecia que eu ia descer a cova. Davi, em outros momentos, ele diz que quando Deus não falava com ele, é como se os ossos dele estivessem sendo apertados. Eu já senti isso também de Deus. Eu acredito que todos sentem essas coisas, não é? Quando Deus resolve se calar por alguns momentos para fazer a sua vontade. No verso 2 ele vai dizer o seguinte: ouve as minhas súplicas quando eu clamo a ti por socorro, quando ergo as minhas mãos para o lugar santíssimo. Ele está falando sobre o clamor, e quando ele fala sobre erguer as mãos, ele está falando sobre o que? Buscar a Deus em oração. Mesmo sem ouvir nada, ele está orando. Oração é algo que deve ter na nossa vida. A gente não pode parar as nossas orações, porque nós estamos secos por dentro.
Vão ter momentos que você vai sentir só sequidão por dentro. Vai ser como, por exemplo, em Ezequiel 37, como um vale de ossos secos, né? Nós vamos estar como se estivéssemos espiritualmente mortos, sem nenhum tipo de combustível interno, sem nenhuma vontade de orar, sem nenhuma vontade de pedir socorro de Deus, sem nenhuma vontade, certo, de buscar o Senhor. Nós somos chamados para ajoelhar e pedir ajuda, porque Deus é o único que pode nos ajudar no final das contas. Então ele está clamando o Senhor para isso. No verso número 3, ele diz assim: não me deis o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Ele está dizendo que não ouvir a voz de Deus é como você viver como um ímpio. Isso é uma coisa tão assim séria aqui. Ele está dizendo que uma pessoa que não ouve a voz de Deus, ela vive como alguém que não conhece a Deus. E ele está aqui dizendo: Senhor, olha, não me deixa viver como os ímpios vivem, porque os ímpios vivem sem saber o que tem que fazer, sem saber para que lado eles devem, seguir, sem saber para onde eles devem ser postos. E isso é uma coisa muito séria, mas muito séria mesmo, porque ser ímpio é andar, desobedecendo a Deus, maldizendo a Deus, tendo no seu coração a tolice de dizer Deus não existe. Então, quando nós não estamos ouvindo, a gente sente como se nós fôssemos considerados ímpios, inimigos de Deus. E aqui o salmista Davi, ele diz: Senhor, olha, não me deixa passar pela mesma coisa que essas pessoas que abrigam a maldade no coração delas passam. E isso aqui é sério, porque Deus deixa de falar quando nós abrigamos maldade no nosso coração. Não era o caso aqui de Davi, mas quando nós abrigamos maldade no nosso coração, Deus deixa de falar. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 3, a Bíblia diz que o homem e a mulher, eles devem procurar estarem unidos, porque se estiverem brigados e forem orar, Deus não há de responder a oração, Então isso é uma coisa que a gente deve considerar também. A gente precisa rever esses pontos que a Bíblia cita, como esse que eu estou colocando aqui. Então, que abrigam maldade no coração, procure diante de Deus orar, pedir que Deus tire qualquer tipo de maldade que está oculta dentro do coração e que pode ser um empecilho nos momentos mais difíceis na sua trajetória, da sua jornada, porque o que Deus mais faz é falar. Se Ele não estiver falando porque Ele está nos tirando de uma zona de conforto, amém por isso. Mas se Deus não estiver falando porque existe um bloqueio no nosso coração, ai de nós, ai de nossos corações, ai de nossas vidas espirituais, não vale a pena viver assim. O salmista continua dizendo, diz assim: retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras, retribui-lhes o que as suas mãos têm feito, e dai-lhes o que eles merecem. Olha, você vai perceber que quando ele começa a orar, a oração dele agora ela vai sendo transformada, ela vai mudando, porque quando ele começa a orar, ele começa a mostrar a crise existencial dele. Pai, eu não estou te ouvindo, é o que ele vai dizer. Depois ele vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não quero ser tratado igual aos ímpios. E agora ele vai dizer assim: Senhor, pega os ímpios e arrebenta eles no meio. Agora você vê como é que vai a progressão da oração dele, Agora então ele já vai orar de forma imprecatória. O que é um salmo imprecatório? É quando você ora para que haja a destruição de pessoas que são más. Você vai ver vários salmos aqui, os salmistas orando: Senhor, mata estes ímpios, mata esses homens maus, coisas desse sentido. Orações sendo feitas desse jeito. O Davi, por exemplo, agora ele está orando aqui.
Então ele pede a Deus para que Deus possa destruir estes homens maus, não é? Isso é uma coisa também muito séria. Nós somos chamados a orar pelas pessoas, pelos homens maus, e pregar o evangelho a eles. Só que existe um momento, né, na trajetória nossa aqui na Terra, que a gente percebe que há uma transformação. Deixa eu te dizer como que acontece isso. A Bíblia diz que nós temos que orar por todas as pessoas e pregar o evangelho para todo mundo. A Bíblia diz que nós devemos perseverar nessa pregação, orando e fazendo bem para as pessoas. Depois você vai perceber que chega um tempo em que, se uma pessoa não arrepende do seu próprio pecado, certo? Essa pessoa então, ela está praticando o pecado, e ela está agindo como Satanás quer. Aí então a gente vai cair naquilo que diz o apóstolo João na sua carta. Ele vai dizer que existem pessoas que Deus não quer que nós oremos por elas, porque elas praticam pecado para a morte. Elas estão fazendo coisas ruins e não adianta as várias advertências que elas sofreram, elas continuam fazendo aquilo. E aí então, não é, elas estão ali. Aí vai ser o que Paulo vai fazer em 1 Coríntios capítulo 5, que ele diz que tinha um homem que estava dormindo com a esposa do pai dele, no caso a madrasta dele. O cara estava dormindo com a sua madrasta, não é? E Paulo diz: expulse esse cara da igreja, para que Deus, se Deus quiser, tenha misericórdia da alma dele, porque Satanás vai destruir o corpo dele com toda certeza, né? Então você vê que existe uma progressão nisso aí, né? Então nós não fomos chamados para viver de sentimentalismo. Por exemplo, a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 18 que quando alguém chega e peca no meio da igreja, por exemplo, que afeta todo mundo no meio da igreja, você vai até essa pessoa em particular e diz a ela: olha, isso aqui está errado, isso é corrigido. Se isso acontece de novo, você chama outra pessoa e os dois alertam: olha, isso não pode ser feito, né? Isso está errado. Aí a Bíblia diz lá no capítulo 18, aí você vai agora, se essa pessoa não se arrependeu, você chama toda a igreja e mostre o pecado que está sendo cometido. Se essa pessoa não se arrepender, expulse ela da comunidade, né? Isso chama excomunhão. Existe isso, é bíblico, né? Só que hoje em dia está tanta bagunça que hoje em dia até nos cultos tem um monte de pecado. Então como é que vai excomungar? Vai começar excomungando, né, os líderes, né, pela bagunça que está. Então nós somos chamados a olhar para essa questão. Olhe o que está acontecendo diante de você. As pessoas que estão pecando diante de você, elas precisam de quê nesse momento? Misericórdia? Precisa que você ajude elas a carregar o fardo? Precisa de repreensão? Precisa de quê? Sabe? Você chamar para o evangelho? Ou precisam ser repreendidas porque já não querem mais ouvir a palavra do Senhor? A gente precisa compreender o que é que o nosso Deus nos chama para fazer. O texto vai dizer o seguinte, verso de número 5: visto que não consideram os feitos do Senhor e nem as obras da sua mão, ele os arrasará e jamais os deixará se reerguer. Davi está dando aqui o que eu acabei de falar, dizendo: o próprio Deus, ele vai punir essas pessoas, porque a gente não pode esquecer disso, gente. Olha, Romanos capítulo 6, verso 23, a Bíblia diz que o pecado, não é, ele gera morte. Não adianta tentar fugir desse tipo de circunstância, desse tipo de situação, porque o pecado ele leva à morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. O verso número 6 diz: bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele eu recebo ajuda. Olha que interessante. Aqui é como se ele estivesse já mostrando a Deus que Deus respondeu ele. Aí o meu coração confia. Agora eu vou me exultar, eu vou me alegrar, né? Eu posso ficar feliz, porque Deus vai cumprir a palavra. Aqui ele entendeu uma coisa, que essa sequidão que ele sentia na alma dele, que estava trazendo um problema existencial,
era porque ele estava esperando Deus fazer alguma coisa em alguma área da vida dele que o texto não disse qual é. Mas o texto vai mostrar que nesse momento Davi e as orações dele deveriam estar sendo postas nestes homens ímpios que ele citam. Mais ou menos assim, nesse momento agora você está orando para Deus abençoar a sua vida financeira, mas aí Deus simplesmente tira o seu alvo da vida financeira e diz: você tem que olhar para o fulano, você tem que olhar para o ciclano, pela pessoa que eu coloquei no seu caminho. Você vai ser o último raio de luz na frente dessa pessoa que eu coloquei diante de você. Você vai ser o último versículo que essa pessoa vai ler nesse momento da vida dela, porque toda a palavra já passou diante dela, mas ela não quer a palavra. Então você é o último verso, você é aquele que vai ser lido por essa pessoa. Então eu entendo aqui que Davi, ele volta a ouvir Deus quando ele para de orar por si e começa a orar pelos outros. Isso aqui é muito forte, muito importante. Você sabe Jó, gente, ele passou por tudo aquilo. Jó perdeu 10 filhos, morreram, estavam reunidos jantando, ou almoçando, como diz o texto. A casa caiu, o vento norte bateu naquela casa, morreram 10 filhos lá com as suas esposas, esposos, maridos, por aí vai. A Bíblia diz que ele perdeu os animais que ele tinha, todos os animais que ele tinha. Ele perdeu tudo, e a própria mulher dele ainda chegou para ele: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. E ele ainda ficou doente, ele pegou uma doença que a pele dele apodrecia, e ele tinha que rapar a pele com um caco de telha, e ele fez um buraco e colocou cinzas, e ficava dentro desse buraco, porque ninguém aguentava o mau cheiro do corpo dele. A única companhia que Jó teve no momento de maior provação da vida dele foi o quê? Um pedaço de caco de telha. Isso. Aquilo ali foi o que ele podia se agarrar e se abraçar naquele momento de maior dor e necessidade. O texto diz que 3 amigos dele foram visitar ele. E quando eles viram a situação de Jó, que era o homem mais rico do Oriente, eles ficaram 7 dias calados ali, à beira do buraco, de luto pelo que Jó estava passando. Ele perdeu tudo. Um homem de Deus, a Bíblia diz, um homem íntegro, temente a Deus, reto. Depois de 7 dias, eles chegam e vão conversar. E aí Jó começa então a falar, os amigos falam, e os amigos começam a discutir e a dizer assim: existe pecado na sua vida, Jó. Deus, ele não é injusto. Você está querendo dizer que Deus agora se desfigurou, se transformou, que vai permitir uma pessoa do bem passar por um sofrimento? E aí Jó vai dizer: eu não cometi pecado nenhum, eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho resposta também, mas eu não cometi pecado. E a verdade é que Jó não tinha feito nada mesmo. Deus o estava provando. Isso aqui é até uma lição para nós. Deus prova pessoas que não merecem passar por dores, tá? Tem um texto bíblico que diz que tinha uma torre sendo construída, a torre de Siloé, 18 homens morreram, que a torre caiu. Jesus disse assim: vocês acham que esses 18 homens eram mais pecadores porque eles morreram de forma trágica? Jesus diz: claro que não, de forma nenhuma. Jesus vai dizer: tem aquele homem ali, ele nasceu cego. Vocês acham que quem pecou mais, ele ou o pai dele? A resposta é: nenhum dos dois, nasceu assim para a glória de Deus. Olha, na nossa vida nem tudo que você planta você colhe. Aprenda isso, tá? Na vida existem coisas que fazem parte, por exemplo, da graça de Deus. A salvação, a gente não merece a salvação. Você não plantou a salvação, Deus dá. Entende? E existem coisas também na nossa vida, como provações, que você não plantou e você simplesmente passa por elas. E existem coisas boas que às vezes você passa por elas também sem você ter plantado. Aí você fala: pô, as pessoas são ímpias e são bem de vida. Pode acontecer de não ter plantado nada e viver aquilo ali, tá? Então, por favor,
não pegue a lei da semeadura como se ela fosse, né, definitiva em tudo, porque ela não é definitiva em tudo, não mesmo. Então Jó ali, e os amigos questionando, a Bíblia diz que uma hora Jó se cansou e ele se calou. Isso 37 versículos depois. Sabe o que Jó foi fazer? Ele orou pelos seus amigos. Acho que ele começou a ficar com dó, porque os amigos eles raciocinaram tanto para tentar explicar o problema que Jó estava passando. Jó ficou com dó deles, eles não entendem nada. E ele orou, a Bíblia diz, ele orou pelos seus 3 amigos. Aí você vai lá no capítulo 40 e 41, a Bíblia diz assim, que depois que Jó orou pelos seus amigos, Deus restaurou a sua sorte em dobro. Deus deu para Jó em dobro tudo que ele tinha, a graça espiritual, os filhos, né? Tudo o Senhor trouxe de volta para ele. Então você vai perceber que quando ele tira os olhos de si e ora pelos amigos, Deus o abençoa. Olha, eu vou terminar agora e eu quero dizer isso. Você pode ter certeza absoluta na sua vida que quanto mais você fizer pelos outros, mais Deus faz por você. Quanto mais você para de olhar para si mesmo e olha para as outras pessoas, para fazer o bem para os outros, para fazer as pessoas se sentirem bem, se sentirem queridas, olha, mais Deus vai te abençoar. Olha, você não sabe como é importante certas coisas que você e eu temos, vamos dizer assim, o poder de fazer. Por exemplo, alguém chegar, vamos dizer assim, no seu trabalho, alguém é contratado, chega lá, e você chega e recepciona aquela pessoa, sabe? De coração, recepciona bem, sabe? Traz palavras de motivação, abre um sorriso para aquela pessoa, abraça, diz que pode contar, ajuda aquela pessoa a ir se colocando ali dentro ali daquele local de trabalho. Você não sabe como Deus abençoa a sua vida por você fazer isso por outras pessoas. Você não sabe como Deus abençoa a sua vida quando você simplesmente vê uma pessoa que comete um acidente e você tranquiliza aquela pessoa. Fala, calma, vai dar tudo certo. Aconteceu um deslize, aconteceu um problema, mas vai dar tudo certo, calma, né? Deus sabe de tudo. A gente não sabe o poder que existe, entende? Nessas nossas palavras. Quando alguém comete um erro e a gente simplesmente procura ajudar. Então, assim, são tantas coisas boas que nós podemos fazer para as pessoas. A Bíblia diz que as palavras, por exemplo, elas podem ser como espada que fere o coração, mas podem ser também como remédio que cura. Então, você sair distribuindo palavras de bênção, palavras boas, sabe, que ajudam as pessoas a crescer, a serem motivadas, né, em tudo, isso faz de você uma pessoa muito nobre mesmo, muito abençoada. Então, que Deus possa nos ajudar para que a gente viva dessa forma, que Deus possa nos ajudar para que a gente volte a ouvir Ele falar conosco, que é isso que acontece, né? A gente ajuda os outros e Deus nos ajuda, é o que está escrito. Eu encerro então lendo aqui os 2 últimos versículos e o último versículo que diz, penúltimo, 8: o Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Então, depois dele ter direcionado a oração dele para as pessoas que deveriam receber aquela oração, ele agora direciona as palavras para o povo dele. É como se ele estivesse orando para a família dele aqui, o povo de Israel, né? Era assim que eles se tratam, né? Que eles se tratavam, se tratam como irmãos, né? As pessoas israelitas até hoje fazem dessa forma. Então, eu tenho certeza que quando eu e você abençoamos outras pessoas, Deus não só nos abençoa, Ele abençoa a nossa família também. Então, se existe uma coisa que nós oramos, né, é para que Deus cuide da nossa família. Então, cuide da família dos outros, Deus vai cuidar da sua, faça a vontade de Deus,
Deus vai cuidar das nossas vontades e vai fazer aquelas que forem de acordo com a palavra dele. Amém? Você pode se colocar de pé, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nesse dia para pedir ao Senhor que o Senhor refrigere a nossa alma e nos guie pelas veredas da justiça por amor ao Teu nome. Porque ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos que às vezes o Senhor nos faz passar por algumas coisas que são como crises existenciais. Mas todas essas coisas, elas são para transformação da nossa alma, para nos preparar para o propósito especial que o Senhor tem para a nossa vida. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor sabe tudo o que está fazendo. Se dependesse de mim, se dependesse de cada pessoa que está aqui, a gente escolheria só paz 100% do tempo. Mas paz 100% do tempo não produz crescimento. Nós somos forjados, Senhor Deus, como os materiais, como uma espada. A espada, ela é lapidada no fogo e depois é jogada na água. O Senhor faz isso conosco sempre. O Senhor coloca-nos no fogo das provações e depois nos coloca na água que é o refrigerar da nossa alma. Dá-nos essa graça, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entender também como o Senhor quer que nós lidemos com as pessoas à nossa volta. Eu te peço, Senhor, nos dê essa sabedoria, entregue essa sabedoria ao nosso coração. Quando nós não estivermos ouvindo a Tua voz, nos ajude a entender que nós devemos começar a orar por outras pessoas. Nós oramos nesse dia, Pai, te agradecendo porque o Senhor cuida de cada detalhe, te agradecendo porque o Senhor nos deu graça para ajudar pessoas, que o Senhor possa transformar pessoas que estão no nosso caminho e que são amigos em irmãos. Nós precisamos disso num mundo tão mau, num mundo tão cheio de problemas. Quando nós, ó Deus, temos pessoas que se aproximam de nós para fazer o bem, para nos apoiar, para nos motivar, isso é maravilhoso. Senhor Jesus, nós pedimos a Ti, abençoe-nos, abençoe-nos, abençoe as famílias de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Abençoe, Deus, o nosso coração para que ele possa andar na reta vontade do Senhor. Abençoe as nossas famílias. Senhor, nós estamos diante de Ti. Escuta o nosso cântico para a glória do Seu nome. Deus diz assim, em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6:
Lembre-se, aquele que semeia, colhe, e aquele que semeia com fartura, colherá fartamente. Cada um dê conforme o que determinar o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Ele é generoso e poderoso para fazer com que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Se você quiser contribuir através do envelope, você pode fazer isso. O Sérgio vai colocar aqui. Se você quiser fazer isso através do Pix, você pode fazer também. Ajuda a gente a continuar. A igreja é pequena, a gente tem as nossas despesas e a gente sabe que a gente vai crescer para a glória de Deus, não para fazer as coisas do nosso jeito, mas para ser do jeito de Deus, para a glória do nosso Senhor. Vou fazer uma oração então por isso. O Senhor Deus te abençoe e multiplique na sua vida, conforme diz o texto, que aquele que semeia vai colher. Paulo falando aqui sobre as contribuições. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento. Nós queremos te dar toda a honra, toda a glória e pedir que o Senhor abençoe essa igreja, que ela tenha capacidade para cumprir suas responsabilidades financeiras, que ela tenha capacidade de crescimento. Eu te peço que ela possa transbordar em toda boa obra espiritual, material, física, em tudo, Senhor. Faz a gente crescer, Jesus, para a glória do seu nome, que sejam portas abertas para que coisas boas venham a acontecer. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado pela oportunidade que a gente tem também de participar desse momento que é importante, que é especial. Muito obrigado. Cuida de cada um, abençoa o trabalho de cada um, abençoa a força das mãos de cada um, para a glória do Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você quiser contribuir no gasofilácio, você pode levantar e colocar aqui no gasofilácio, por favor. Boas coisas por nós, coisas que nós nem estamos esperando que o Senhor Jesus traga sobre as nossas vidas. Eu quero dizer que dia 15 de abril nós vamos ter um encontro de casais, vai ser bênção. Nós estamos agora planejando com mais tempo para fazer uma coisa bem organizada. Dia 15 de abril vai dar num sábado, então se você puder, se programe, venha, vai ser abençoado, tá bom? Nós vamos encerrar, pedir para a Angélica que ela vai fazer a oração. Está funcionando aí? Amém. Então vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar por mais um culto, por mais uma oportunidade. Deus, guarde a palavra do Senhor em nossos corações, nos ajude a praticá-la, Deus, durante o nosso dia, a nossa semana, em nome de Jesus. Nos leve em paz para o nosso lar.